Era manhã nos pântanos de Miami-Dade, quando os pesquisadores encontraram algo que não deveria existir. Não era uma piton birmanesa. Eles já conheciam as birmanesas, já tinham catalogado os estragos, enterrado as vítimas ecológicas, calculado os danos. O que rastejava diante deles naquele momento tinha 5,5 metros de músculo puro, mas se movia de forma diferente, mais tensa, mais calculada. E quando um dos técnicos se aproximou com a vara de captura, o animal não fugiu. Ele se virou, abriu a boca e atacou. Os cientistas congelaram. As pitons não fazem isso, elas fogem, sempre fogem. Mas esse arquivo vivo de 5,5 metros não tinha recebido esse memorando. E foi nesse momento que a comunidade científica da Flórida entendeu que o pesadelo que já durava décadas acabava de ganhar mais um capítulo. Mais agressivo, mais imprevisível e potencialmente muito mais irreversível. Agora a pergunta que fica é a seguinte: quantos mais dessas serpentes estavam escondidas lá dentro? Bem-vindos ao Ordinário. Hoje vamos rastrear a invasão dentro da invasão. O predador que chegou silenciosamente enquanto o mundo estava distraído combatendo seu primo menos perigoso. E vamos revelar o cenário que os cientistas chamam em voz baixa de o invasor definitivo, ou pior que isso, um híbrido. Um super predador que nenhuma lei da natureza deveria permitir existir, mas que a interferência humana pode estar fabricando agora nos pântanos dos Everglades. Deixe seu like, se inscreva e vamos ao vídeo. Os Everglades da Flórida não são um pântano bonito de documentário. São um labirinto aquático de mais de 6.000 quilômetros quadrados de vegetação, água parada e ausência quase total de visibilidade. Um ambiente projetado pela natureza para esconder predadores. Um lugar onde você passa a 30 centímetros de algo com 4 metros de comprimento e não vê absolutamente nada. E foi exatamente nesse cenário que o ser humano, com a arrogância que lhe é característica, decidiu despejar espécies exóticas por décadas. Resultado? A maior crise de invasão de répteis da história norte-americana. A piton birmanesa chegou primeiro. E chegou com tudo. Estima-se que entre 100 mil e 300 mil dessas anomalias genéticas habitem os Everglades hoje. 300 mil em um único ecossistema. Elas erradicaram populações inteiras de mamíferos nativos, gambás, guaxinins, lebres e aves. Populações que levaram milênios para se estabelecer dizimadas em décadas. Os cientistas documentaram quedas de 90% em algumas espécies. 90%. Quase extinção local em tempo de vida humano. E a piton birmanesa, apesar de toda essa devastação, tem um traço que os pesquisadores consideram quase um alívio. Ela evita humanos. Quando encurralada, a estratégia padrão é fuga, afastamento, ela não quer problema com você. Várias medidas para tentar controlar o número dessas cobras já foram tomadas, inclusive contamos algumas delas aqui no canal em outros vídeos. Porém, até o momento, nenhuma estratégia foi 100% definitiva para a resolução desse problema. Agora imagine outra serpente do mesmo tamanho, o mesmo peso, o mesmo potencial reprodutivo, mas sem o instinto de fuga e sem o protocolo de evitar confronto. Substitua a timidez por agressividade documentada. Substitua a estratégia de recuo por ataque preventivo. E isso não é ficção científica. Isso foi oficialmente confirmado em solo americano. Em 2001, o primeiro exemplar foi registrado na Flórida. Em 2009, pesquisadores da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem encontraram múltiplos indivíduos no oeste do condado de Miami-Dade. Não era um animal isolado. Era uma população reprodutiva, já estabelecida, já funcionando como ecossistema dentro do ecossistema. A piton africana, cientificamente conhecida como piton sebai, é originária das savanas e pântanos da África subsaariana. E aqui está o detalhe que fez os especialistas pararem de respirar por um segundo. Na África, essa espécie tem histórico documentado de ataques fatais a humanos. Não acidentes isolados, pessoas atacadas por predadores que avaliaram o tamanho do alvo e decidiram que a relação custo-benefício era favorável. Os dados comparativos pintam um quadro que o texto original chama de alarmante, mas que o ordinário chama pelo nome correto: aterrorizante. Comprimento médio na Flórida variando de 3 a 5 metros. Indivíduos na área nativa africana documentados até 6 metros.
peso ultrapassando facilmente 57 quilos de músculo constrito. Capacidade reprodutiva de até 60 ovos por ninhada em condições ideais. Para comparar, a piton birmanesa produz em média 50 a 80 ovos por ninhada. A africana faz metade disso, mas como ela não está no foco da caça de pitons, ela pode facilmente dobrar seu número em poucos anos. Afinal, o ambiente não possui predadores naturais capazes de contê-las. E o temperamento? A diferença comportamental é onde o verdadeiro terror reside. As pitons birmanesas, apesar de serem absolutamente devastadoras para o ecossistema local, demonstram um comportamento relativamente tímido quando confrontadas por humanos. A estratégia preferida é evitar o confronto direto. Quando o técnico se aproxima com o equipamento de captura, a birmanesa calcula a situação e decide que a fuga é mais eficiente. A africana não recebeu essa programação. Quando encurralada, ela não hesita em atacar diretamente, morde e mantém. Enquanto as mandíbulas travam no alvo, o corpo já está envolvendo, já está contraindo, já está aplicando pressão suficiente para fraturar costelas e colapsar pulmões. É um sistema de ataque simultâneo, punho e abraço ao mesmo tempo, sem aviso, sem segunda chance de recalcular. Especialistas descrevem a espécie africana como significativamente mais propensa a usar mordidas defensivas. Mas aqui está o problema com a palavra defensiva. Defensivo implica que a criatura aguarda o ataque para reagir. O que os pesquisadores documentam na prática é diferente. A africana interpreta a presença humana próxima como ameaça antes do contato físico. Ela avalia e decide, e ela ataca primeiro. Isso não é defesa, isso é estratégia ofensiva por antecipação. E um pântano de águas escuras e cheio de vegetação, onde você pode não ver um animal antes de estar cara a cara com ele, essa diferença de comportamento é a diferença entre um susto e uma emergência médica. As diferenças físicas entre as duas espécies também merecem atenção. Enquanto a piton birmanesa apresenta coloração ventral predominantemente clara, a africana exibe um padrão de marcações pretas e brancas distribuídas ao longo da parte inferior do corpo. Os padrões dorsais da africana são caracterizados por manchas mais escuras e menos definidas. No escuro dos Everglades, essa camuflagem é perfeita. Ela desaparece contra a lama escura, contra as raízes das ciprestes, contra a vegetação densa. O ambiente dos pântanos foi construído para tornar esse animal invisível. A população atual de africanas permanece consideravelmente menor que a de birmanesas, concentrada principalmente em uma área específica entre as rodovias 41 e 997, na região metropolitana de Miami. Isso é a boa notícia. A janela ainda existe. A contenção ainda é teoricamente possível. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida mantém programas intensivos de busca e remoção especificamente direcionados a essa região. Desde 2021, as pitons africanas foram formalmente incluídas na lista oficial de espécies proibidas do estado. Isso significa que podem ser legalmente capturadas e abatidas durante o ano inteiro, sem necessidade de licenças especiais, em 32 propriedades administradas pela Comissão Estadual do Sul da Flórida. Mas localizar essas criaturas durante as operações de busca representa um obstáculo que os especialistas descrevem com termos que raramente aparecem em relatórios científicos. Quase impossível. Esses predadores dominam técnicas de camuflagem e comportamento furtivo a um nível que desafia a instrumentação moderna. Câmeras de vida selvagem, drones, cães treinados e ainda assim você pode varrer um hectare inteiro e não detectar um animal de 5 metros. O ambiente é o aliado perfeito da invasora. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. O que vem a seguir é o segredo que o texto oficial tenta embrulhar em linguagem acadêmica para não causar pânico, e o ordinário vai te entregar sem filtro. Em 2018, cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos fizeram uma descoberta que mudou fundamentalmente a compreensão sobre as invasões de pitons na Flórida. Análises genéticas detalhadas revelaram que pelo menos 13 pitons capturadas representavam misturas genéticas entre pitons birmanesas e pitons indianas. Híbridos, naturais,
espontâneos, produzidos sem intervenção humana, apenas pela proximidade de duas espécies aparentadas no mesmo ecossistema. 13 confirmados. Mas quantos foram capturados? As pitons indianas são menores que as africanas, mas tal realidade pode ser catastrófica. Se as birmanesas demonstram capacidade de cruzar com as indianas, qual barreira biológica impediria um cruzamento semelhante com a espécie africana? A resposta, segundo os geneticistas consultados, é provavelmente nenhuma. Considere o cenário: uma piton híbrida combinando o potencial de crescimento de mais de 5,5 metros de ambas as espécies com a adaptabilidade ambiental comprovada da birmanesa, que passou décadas conquistando cada microhabitat dos Everglades, e a agressividade aumentada resultante da combinação genética da africana. Os cientistas chamam esse fenômeno de vigor híbrido, a prole superando as características individuais de ambos os pais. Não é uma média das duas espécies, é uma amplificação e um upgrade biológico não planejado, não autorizado e não controlável. Margaret Hunter, geneticista do Serviço Geológico dos Estados Unidos, alertou especificamente que esse vigor híbrido poderia resultar em capacidade melhorada de adaptação a estresses ambientais e mudanças climáticas. Em populações invasoras, como as pitons do sul da Flórida, isso se traduziria em distribuição geográfica mais ampla e taxas aceleradas de expansão populacional. Em linguagem direta, um híbrido africana-birmanesa poderia colonizar áreas que nenhuma das duas espécies consegue alcançar sozinha. Poderia tolerar temperaturas mais frias que a birmanesa pura, expandindo o alcance para além da Flórida. Poderia carregar a agressividade da africana com a eficiência reprodutiva e territorial que a birmanesa já provou possuir. Estaríamos diante da criação inadvertida de um superpredador, não projetado em laboratório, não lançado por um vilão de filme, fabricado pela negligência humana acumulada ao longo de décadas. Pelo comércio irresponsável de animais exóticos, pois foi dessa maneira que esses animais chegaram ao solo norte-americano. Por donos que compraram filhotes de piton como curiosidade e os soltaram quando cresceram demais para um apartamento. Por furacões que destruíram pet shops onde esses animais eram vendidos, os libertando forçadamente para a natureza local, por fronteiras que não foram monitoradas, por alertas que foram ignorados anos antes de se tornarem crises. E aqui está a verdade que o relatório oficial da Flórida sepulta no parágrafo 14 com linguagem acadêmica. A erradicação completa da piton birmanesa dos Everglades já é considerada impossível pela maioria dos especialistas. A melhor estratégia disponível não é a erradicação, é contenção perpétua, vigilância eterna, gerenciamento de dano. Agora adicione uma segunda espécie com comportamento mais perigoso. Adicione a possibilidade de hibridização e calcule o que isso significa para as próximas décadas. A Comissão de Conservação e instituições parceiras implementaram abordagens estratégicas multifacetadas, varreduras sistemáticas em grandes propriedades rurais, programas de engajamento comunitário para incentivar relatos de avistamentos, pesquisas inovadoras para melhorar técnicas de detecção, monitoramento genético contínuo das populações capturadas, e cada pessoa que avistar ou identificar qualquer piton de aparência suspeita na Flórida pode contribuir diretamente ligando para o número 884-8834 e 681 ou usando o aplicativo móvel I've Got One. Cada denúncia contribui para os esforços de monitoramento e controle. A conclusão desse dossiê não é tranquilizadora. Não é um final feliz de documentário de domingo à tarde onde a música sobe e os animais voltam a ser salvos por pessoas de boa vontade. A realidade é que os Everglades já não são o que eram. O ecossistema que existia antes das pitons não vai voltar. As espécies extintas localmente por décadas de predação desequilibrada não reaparecem quando você remove alguns desses predadores invasores. O equilíbrio que levou milênios para ser construído foi destruído em menos de 40 anos. E o pior cenário ainda está sendo escrito nos genes de duas espécies que nunca deveriam ter habitado o mesmo continente, muito menos o mesmo pântano. Se o híbrido definitivo se materializar, se a agressividade africana se fundir com a adaptabilidade birmanesa e a fertilidade explosiva de ambas,
o Everglades se tornarão um sistema ecológico diferente. Um sistema onde o predador no topo da cadeia não tem predadores naturais, não tem doenças que o controlem, não tem inverno que limite sua reprodução e não tem medo de nenhuma outra coisa viva no ambiente, incluindo a espécie que o colocou lá. A história do javaporco no Brasil nos ensinou que criar um monstro é mais fácil do que imaginamos. Os acontecimentos envolvendo pitons da Flórida revelou ao mundo que às vezes o segundo ato é mais perigoso que o primeiro. E a história do híbrido potencial esfrega na nossa cara prepotente que quando você mistura irresponsabilidade com ecologia complexa, o resultado não obedece às suas expectativas. Ele obedece apenas às suas próprias leis biológicas. Os Everglades estão no limite, e o predador mais perigoso que já habitou aquele pântano pode ainda não ter nascido. Mas se nascer, nós é que vamos fabricar ele, com nossas próprias mãos, com a nossa própria negligência. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.